No último episódio, tivemos que trazer para a série o horror de Benoit. Diante da tragédia, o principal foco da WWE acabou sendo se defender publicamente das mais variadas acusações por parte da grande imprensa. O que restou para a ECW foi continuar o show e refazer os planos pós-draft. Com Johnny Nitro como campeão, a empresa começou a trabalhar rumo ao The Great American Bash 2007. Isso e muito mais você confere a partir de agora, no mais novo episódio da série A História da ECW. Após o discurso de Vince McMahon prometendo não mencionar Benoit na programação da WWE, a promessa se cumpriu e o show teve que continuar. A mentalidade da empresa era que a história não fosse incitada por eles para não dar mais motivos para eles apanharem da imprensa. Então houve a ordem direta para pararem de mencionar Benoit e, para além disso, confiscar quaisquer plaquinhas que mostrassem apoio ou mesmo repúdio ao que aconteceu. Além de que os agentes foram instruídos a fazer com que qualquer imagem gráfica de pessoas sendo estranguladas fosse evitada. Por exemplo, submissões que apertassem o pescoço, como o próprio crossface utilizado pelo Benoit, deveriam ser totalmente evitadas, porque elas certamente seriam utilizadas pela imprensa como uma forma de atacar a empresa. As fortes palavras de Vince na programação, hoje já cortadas da versão da Network, foram seguidas de um combate para fazer o povo esquecer um pouco da tragédia. A escolha foi colocar John Cena, que era amado até em algumas cidades, uma grande estrela em 2007, para enfrentar o Johnny Nitro. Era o WWE Champion contra o ECW Champion. Retornando ao show, John Cena obteve a vitória em uma luta que serviu muito para mostrar que o Johnny Nitro era um talento que precisava amadurecer em alguns aspectos. Como era uma noite dos babyfaces, o campeão do Raw saiu com a vitória, só que aí o Johnny Nitro, tentando dar aquela tapeada, disse: eu só perdi porque eu tava resfriado. Esse show ainda contou com uma mistura de comicidade com nostalgia, com o Matt Striker sendo vítima de um bolo na cara por parte do Rude Piper e de alguns vermes por parte do Boogeyman. Não adianta querer sentir apenas o doce do mel, nós também precisamos conhecer o gosto de fel. Fica aí a reflexão. Happy birthday, Matt! Independentemente de qualquer coisa, a WWE julgava que isso faria as pessoas esquecerem a tragédia de Benoit. O que mais importou nesse show foi o milésimo combate entre CM Punk e Elijah Burke, uma 2 out of 3 falls match válida pela One Contendership ao ECW Championship do Johnny Nitro. A luta foi bem trabalhada, teve uma história bem contada e surpreendentemente acabou sendo uma das melhores lutas desse programa interminável. O CM Punk inclusive lembra com muito carinho dessa época em 2007 e até hoje ele diz que o Elijah Burke foi a pior pessoa a qual ele já teve o desprazer de enfrentar no ringue, tecnicamente falando. Com a vitória, CM Punk e Johnny Nitro, que já haviam se enfrentado no Vengeance, entraram oficialmente em rivalidade e trabalharam nos shows rumo ao pay-per-view como mando figurino. O primeiro ponto da rivalidade foi a promoção do Pick Your Poison, ou Escolha o Seu Veneno. Um lutador poderia escolher qualquer pessoa do plantel da ECW para enfrentar o seu oponente no The Great American Bash. Isso em um episódio da ECW. O CM Punk resolveu escolher o Tommy Dreamer e o Johnny Nitro escolheu o Kevin Thorne. Os dois tiveram performances aceitáveis, venceram seus respectivos combates e se encararam em um dos shows da ECW com melhor receptividade do público em algum tempo, o que sempre acontecia quando a ECW era gravada antes do SmackDown. Johnny Nitro, inclusive na semana seguinte ao combate contra o Tommy Dreamer, enfrentou a lenda novamente em uma defesa do ECW Championship no show semanal, essa sob as Extreme Rules. Na época, chegando a Brand, o Johnny já estava se mostrando com um excelente potencial para trabalhar sozinho, uma vez que o seu maior destaque tinha sido em dupla com o Joey Mercury. Só que essa imagem de personagem suplementar ainda era muito forte, então a equipe criativa se reuniu em prol de uma ideia: um campeão mundial não pode se chamar Johnny Nitro. E foi assim que, no caminho para o The Great American Bash, um homem que aparecia para zombar dos repórteres e se chamava Paul McBride apareceu na programação prometendo que jamais iríamos ver novamente o Johnny Nitro na televisão. Surgia novamente a apreensão de um ECW Champion simplesmente desaparecer da Brand, mas a ideia era mudar o nome do campeão para que ele fosse mais crível do que um simples ataque à WCW, que nem fazia mais sentido para ser feito por um campeão mundial em 2007. Foi assim que nasceu John Morrison, uma referência à estrela do rock Jim Morrison, um dos vocalistas pioneiros do rock na história da música.
My name is not Johnny Nitro. My name is John Morrison. Como o lutador agia como estrela do rock, essa foi a escolha do Vince McMahon. A mudança de nome era exatamente o que ele precisava para dar um plus na atitude, maneirismos e tudo mais. Como o heel, ele precisava ser mentiroso e convencido, e era exatamente assim que ele se portava na rivalidade com o CM Punk. O CM Punk, por seu lado, seguia no mesmo fluxo de sempre na brand. A empresa se negava a enxergá-lo como uma figura de topo, mas ele sempre entregava ótimos combates com oponentes não tão ótimos assim, fazendo eles parecerem melhores do que realmente eram. Ninguém que a empresa realmente acreditava enfrentaria o Elijah Burke em 14 oportunidades no espaço de 11 meses. Era como se ele fosse preparado para sempre bater na trave, bem como o próprio Elijah. Outros talentos, como Big Daddy V e o The Miz, estrearam e começaram a ter suas histórias desenvolvidas no caminho para o pay-per-view. O Big Daddy V era simplesmente o Viscera sem usar pijamas, só que já parecia muito mais interessante, e ele tinha o Matt Striker como manager, o que se mostrou como algo bem mais adequado às qualidades dele. Viscera chegou a destruir o Team Storm numa luta super rápida, sim, aquele NWA Champion. Já o The Miz, conforme eu tinha dito, apareceu sendo tietado pela Extreme Exposé e mostrando todo seu talento estranho e exótico dentro do ringue, como se ele fosse um lutador cruiserweight em formação. Era muito estranho. Ainda com um plantel um pouco deficiente, chegou a se levantar em dado momento a hipótese de dar uma subida na ICW movendo o Rey Mysterio para lá. Com o México estando no radar da WWE para uma expansão territorial, aquela ideia que eles acabaram colocando em prática lá no Reino Unido, era realmente improvável que algo desse tipo acontecesse. Tanto é que ele realmente permaneceu no SmackDown. Com planos falhados ou não, a luta do Vengeance foi reeditada no The Great American Bash, com o agora John Morrison entrando como campeão e ainda sem a entrada em câmera lenta, que fique claro. Nós tivemos uma luta que tinha tudo para ser interessante, não fosse o final horroroso trabalhado pela WWE. O CM Punk tentou aplicar um golpe no Springboard, só que foi recebido com uma joelhada e foi isso, ele perdeu como um completo idiota. Mesmo com esse final estranho, os planos da empresa para o SummerSlam, o maior evento do verão americano, envolviam John Morrison vs CM Punk como a representação máxima da ECW. Só que isso é papo para o próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de número 70 e agora nós caminhamos rumo ao SummerSlam com a brand completamente diferente. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui pra lá. Será que chega gente nova? Será que não chega? A gente vai saber no próximo episódio. Desde já peço seu like, peço a sua inscrição. Se você tá conhecendo a série agora, saiba que tem uma playlist com todos os 70 episódios disponíveis e essa história percorre desde antes da ECW ser ECW e bem antes da ECW ser uma brand da WWE. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, terça-feira, estarei de volta com um novo episódio da série, beleza? Tchau, tchau galera, fui!